Olá, competências socioemocionais. Por favor, acompanha comigo essa pequena leitura. Competências socioemocionais. No contexto escolar, são habilidades que ajudam os alunos a lidar com emoções, se relacionar bem com os outros, tomar decisões responsáveis e enfrentar desafios com resiliência. Elas incluem autoconhecimento, empatia, autocontrole, colaboração, tão difícil nesses dias, e resolução de problemas, sendo essenciais para o aprendizado e a vida em sociedade. Algumas competências socioemocionais essenciais no contexto escolar. 1. Autoconhecimento, a capacidade de reconhecer emoções, valores e habilidades pessoais. 2. Autocontrole, gerenciar emoções e comportamentos diante de desafios. 3. Empatia. Palavrinha fantástica e tão sumida do nosso meio. Empatia, compreender e respeitar os sentimentos e perspectivas dos outros. 4. Tomada de decisão responsável. Escolher consciência e ética, considerando as consequências das decisões tomadas. Habilidades de comunicação. Expressar ideias e sentimentos de forma clara e respeitosa. 6. Trabalho em equipe. Cooperar, resolver conflitos e valorizar a diversidade. 7. Persistência e resiliência. Lidar com fracassos e dificuldades sem desistir, sem jogar a toalha, sem chutar o balde. 8. Autonomia. Ter iniciativa e agir com responsabilidade no próprio aprendizado. 9. Penúltima, adaptabilidade. Ajustar-se a novas situações e lidar bem com mudanças, coisas que estão diante de nós, à nossa volta, todos os dias. 10. Finalizando, ética e responsabilidade social. Agir de forma justa, respeitando normas e valores coletivos. Essas competências são fundamentais para o sucesso acadêmico e para a formação de cidadãos preparados para a vida. Muito bem, começamos. Eu sou o professor Denis Webert Barbosa e estou aqui para falar sobre esse assunto, competências socioemocionais, preparando alunos para o futuro. Sejam bem-vindos. Estamos aqui e pretendemos nos próximos minutos mergulhar nessa área que simplesmente é fantástica e que, querendo ou não, dependemos dela, faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa vida. E não somente nós, não somente nossos alunos, mas também os nossos colegas, principalmente aquelas meninas que chegam com seus 20 e poucos anos, dizendo: olha, formei em pedagogia, estou aqui para começar o meu trabalho, estou aqui com encaminhamento. E na maioria das vezes a pessoa fica completamente perdida e, infelizmente, alguns colegas e outros que deveriam dar um abraço, dar um apoio, simplesmente meneiam e desprezam. Deve ser diferente. Antes de mergulharmos no conteúdo, primeiro quero me apresentar, permita-me. Acabo de completar 63 anos de idade, super bem casado, pai de 4 filhos e agraciado por Deus com 5 netos. O meu currículo para esta palestra é: sou graduado em Direito, Teologia, Filosofia e História. E pós-graduações em Pedagogia, Docência do Ensino Superior, Direito, Mediação, Conciliação e Arbitragem, Inspeção Escolar, Gestão Educacional, Práticas Pedagógicas e História Afro-Brasileira. Formação: psicanálise, capelania militar, escolar, empresarial e hospitalar e a docência em ensino religioso. Especializações: a especialização em constelações familiares, psicopedagogia clínica, bem-estar no contexto escolar,
aperfeiçoamento em tecnologia na educação, ensino híbrido e inovação pedagógica, direito educacional, direito administrativo, ética na administração pública, gestão e contratos e aperfeiçoamento das tecnologias na educação e ensino híbrido. Sou e tenho a graça de Deus de poder dizer que sou mestre em tecnologias emergentes da educação, mestrado feito nos Estados Unidos, doutorado livre em escatologia bíblica pela FATECOM, diretor da COJAC, mediação, conciliação e arbitragem, dentro do modelo consensual de resolução de conflitos, diretor escolar várias vezes, diretor de núcleos educacionais e faculdades várias vezes também. E outro privilégio que Deus tem me dado é ser autor de dezenas de livros nas mais diversas áreas, como educação, teologia, autoajuda, psicanálise, direito, filosofia e algumas coisas mais. Mais de 40 livros escritos e 16 publicados, um deles best-seller. Permita-me, por favor, eu quero te falar sobre esses livros. Nós temos aqui alguns livros de minha autoria, que Deus tem me dado a graça, Resgatados pelo Amor Maior. É um livro onde, querendo ou não, eu coloco muito dessa questão das socioemocionais, porque o último capítulo deste livro, capítulo 28, ele conta a história de um rapaz de 28 anos que deixou essa vida, meu filho Edrey. Um outro livro, Resiliência, a Arte de Não Se Entregar, Vida Cristã, o Temor ao Senhor, Filosofia e Fé, Além do Tempo, o Cumprimento das Profecias e Escatologia Bíblica. Na sequência nós temos Mediação e Conciliação Eficaz, e o papel do revisor de sentenças, diante aí de quanta coisa temos tomado conhecimento. O CNJ tem feito colocações horríveis a respeito da quantidade de sentenças erradas que são dadas principalmente na primeira instância e outras que nós temos conhecimento também. Desvendando a conexão entre a inteligência artificial e a inteligência espiritual, educando filhos na era da inteligência artificial. Esse livro, inclusive 20 dias após lançado, ele já foi considerado o 5º livro mais vendido, mais lido, mais procurado em nosso país, Brasil. Pentateuco, a história, o contexto dos 5 primeiros livros da Bíblia. Este livro, e agora professor, é na verdade a minha tese de mestrado apresentada nos Estados Unidos, em março de 2023. Nós temos aqui direito religioso, a palavra, a igreja e as novas leis, para que os líderes religiosos errem menos e acertem mais. Guia prático para capelães, um ensinamento para as pessoas que adentram aos hospitais, as entidades, unidades de assistência médica, para que não errem, para que acertem mais. Outro livro, Deus é Bom, Pensamentos Bons e Maus, como diferenciá-los, tem tudo a ver com questões socioemocionais. Além da escola, é um livro que tem tudo a ver com a minha vida, com a vida de diretor que eu tenho sido ao longo dos anos. O Professor Excelente, na verdade esse livro ele trata do professor fora da caixinha, o professor que tem a ousadia, a coragem de ser mais do que simplesmente um transmissor de algum conhecimento. O Professor Fora da Caixinha. O título do livro, além da escola, o Professor Excelente. Esse livro aqui ele é muito especial para mim. Pessoas especiais na Terra. Sim, Deus as tem. Compreendendo os propósitos de Deus. O outro livro, Arrebatamento, é um drama. Não é a transcrição do Apocalipse, do livro de Daniel, ou do livro de Daniel, mas é um drama. Então, Arrebatamento, Estou Pronto. E, na sequência, nós podemos mergulhar, permita-me, mergulhar em competências socioemocionais. Afinal de contas, professor Denis, doutor Denis,
O que são competências socioemocionais? Como é que isso existe? Como é que isso mexe com a gente? Eu sou professor, eu cuido lá dos meus alunos da minha escola, eu cuido dos meus alunos lá na faculdade, onde eu leciono. Não, eu sou pedagoga. Eu sou diretor de escola. O que competências socioemocionais tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver comigo? Como é que isso mexe comigo? De que forma? Por favor, permita. Vamos dar um pequeno mergulho. Por favor, não se preocupem com o fone fora do ouvido, não. Aqui está bem conectado, aqui é para ouvir outras chamadas à parte. O que são competências socioemocionais? Preste bem atenção nisto, por favor, com muito carinho e respeito. São habilidades que se tornam sócias das suas emoções e que te levam a agir de forma ativa, inteligente e elegante para trabalhar em equipe e em favor dos outros, em favor daquelas pessoas com as quais você lida e trata no seu dia a dia, aquelas pessoas com as quais você convive no seu momento. Por exemplo, vamos imaginar aqui a situação dos professores, das professoras. Deu o sinal na escola, a hora do café, intervalo entre as primeiras aulas e o grupo de segundas aulas antes do almoço. E aí, quando entro na sala dos professores, está ali o refrigerador, micro-ondas, garrafas, lanche. Uma colega pode abrir a sua bolsa, a sua pasta, tirar um lanchezinho que trouxe de casa. A outra vai usar mesmo o lanche oferecido pela escola. Mas e a zeladora da escola que está ali? E aquela professora novata que está ali apenas substituindo a outra que tirou um atestado médico por 15 dias, 20 dias, 30 dias? Como lidar com essas pessoas? Como tratar com essas pessoas? Como abraçar de forma honesta e não apenas formal essas pessoas? Para que elas se sintam bem-vindas, bem colocadas no nosso meio e possam usar esse afeto recebido em favor dos alunos com os quais ele vai conviver pouquíssimos dias talvez. Como fazer essas pessoas se sentirem bem? Pessoas que muitas vezes pegaram ali aula apenas em substituição, como acabei de citar, mas que deixaram, por exemplo, vamos imaginar aqui a situação de uma professora que deixou o marido doente em casa, o marido acamado, mas ela tinha que ir, tinha que trabalhar, tinha que lecionar, tinha que elaborar um roteiro de aula, ainda sabendo que vai estar ali por tão poucos dias. O que são então as competências socioemocionais? São habilidades que se tornaram sócias de suas emoções e que te levam a agir de forma ativa, inteligente e elegante para trabalhar em equipe e em favor dos outros. Autoconhecimento dentro das competências socioemocionais. Autoconhecimento, ele vai falar de introspecção, de equidade. Equidade, aliás, palavrinha que nós precisamos compreender melhor, com mais precisão. É entender as próprias emoções, pontos fortes e pontos fracos. Preste bem atenção. Somos seres racionais fantásticos criados por Deus. Veja só, eu tenho a certeza, eu tenho a consciência de que dentro de mim existem pontos fortes, fantásticos. Pontos em que as adversidades, os problemas, não vão me derrubar. Porque nesses pontos eu sou e estou forte, sou e estou fortificado. A minha estrutura é boa. Contudo, eu sei também que existem pontos em mim, eu sou consciente disso, em que realmente eu não tenho capacidade de ser um guerreiro, de ser um He-Man, uma mulher maravilha. Não, eu não tenho essa capacidade. Eu não consigo ser um Hulk,
um homem de ferro, um Batman, diante de algumas situações com as quais me deparo, que se colocam diante de mim e realmente me estraçalham. Então entra uma coisinha chamada resiliência. Eu preciso fazer essa prática. Eu preciso executar a resiliência. Eu preciso colocar-me de tal forma que, bom, Mike Tyson está me batendo, Maguila está me dando uma surra, mas eu tenho que resistir. Eu não posso me deixar levar ou abater ou ser abatido por causa de uma situação que surgiu. Eu preciso colocar-me de pé, erguer, cabeça erguida, ainda que esteja apanhando, ainda que as situações estejam me provocando e me arrebentando. Então, autoconhecimento, introspecção, equidade, é entender as próprias emoções, mas também entender os meus pontos fortes e os meus pontos fracos. Quantas vezes, aliás, permita-me, por favor, lembrei-me aqui no início da minha vida como docente, no serviço público, quando eu vi o livro de chamada, quando me entregaram o livro de chamada, primeiro dia, primeira aula, e eu vi aquela coisa e falei, meu Deus, o que é isso? Interessante que havia ali perto de onde eu estava uma professora, não me lembro agora o nome, talvez Flávia, não me lembro com exatidão. A Flávia percebeu que eu tinha ficado assustado com aquele livro daquele jeito, a quantidade de quadradinhos, pontinhos, uma coisa e outra, a quantidade de quadradinhos ali para fazer anotações, e eu pensando, Deus, o que é isso? Não estou acostumado com isso. Essa professora se aproximou com muito carinho e respeito e me fez uma pergunta. Aliás, perdão, ela não me fez uma pergunta. Ela apresentou uma sugestão. Ela simplesmente disse, professor Denis, deixa que eu faço a chamada para o senhor no dia de hoje. Talvez até no restante da semana. Depois o senhor vai pegando o jeito. Ela percebeu, sem eu falar absolutamente nada. Apenas pela expressão de assustado do meu rosto, ela percebeu que eu precisava de ajuda. E ela espontaneamente se ofereceu. O diário novo na minha mão era o meu ponto fraco. O diário na mão daquela professora, talvez Flávia, era o seu ponto forte. Ela já sabia, ela já dominava. Ela tinha conhecimento pleno de como a coisa funcionava, daquilo que era, na verdade. Autogestão. Ser menos ansioso. Aliás, aquilo que eu fui naquele dia. Controlar impulsos e lidar com estresse e organizar o tempo. Coisa difícil de ser feita. Coisa difícil de ser praticada. Organizar o tempo. Mas a autogestão, ela fala disso, ela traz isso para nós. Ser menos ansioso. Permita-me, por favor. Penso que já ficou bastante claro que eu sou uma pessoa religiosa, eu sou um cristão e coloco isso com todo respeito. Tenho amigos, colegas de todas as religiões, convivo muito bem com todos eles, mas permita-me colocar isso, ser menos ansioso. Há um princípio bíblico onde o Senhor Jesus, ele fala, olha, tragam a mim as vossas ansiedades, despejem sobre mim as vossas ansiedades. Então, ser menos ansioso, preste bem atenção, é terrivelmente difícil? É uma coisa difícil de ser controlada, de ser aprendido, o controle? Mas nós precisamos de alguma forma aprender a sermos menos ansiosos. E aí você vai perceber que a vida caminha um pouco mais fácil. Aliás, nós temos o péssimo hábito, todos nós, faz parte da vida do ser humano, nós temos o péssimo hábito de potencializar os problemas e diminuir as qualidades e os efeitos daquilo que é bom. Por exemplo, a conta de internet vai vencer daqui 5 dias e já entra em desespero, perdendo o cabelo, por causa da conta de internet que vai vencer daqui 5 dias. O aluguel vai vencer daqui 10 dias. Meu Deus, eu não tenho dinheiro, o pagamento não sei, mas vai vencer daqui 10 dias. Eu nem sei se vou estar vivo daqui 10 dias, daqui 5 dias. E não estou querendo ser dramático aqui. Mas de uma forma muito simples. Preste bem atenção. Nós temos esse péssimo hábito de
potencializar os problemas e jogar por terra as soluções. Quantas vezes no nosso local de trabalho um colega chega e coloca a mão no ombro, no nosso ombro, e diz: olha, estou vendo que você está passando por algumas situações, estou vendo o seu rosto estressado, angustiado, mas se precisar de qualquer coisa que eu possa fazer, estou aqui pronto. Quando é que nós procuramos essa pessoa? Quando é que nós sentamos ao lado dessa pessoa para desabafar, para jogar para fora um pouco daquilo que nos aperta, que nos aflige? Quase nunca. Mas a pessoa se dispôs, a pessoa se ofereceu. Então por que não vamos? Temos um problema sério para resolver com cada um de nós: competências socioemocionais. As minhas sócias que eu não queria, aliás, não queria algumas, porque outras são simplesmente excelentes e fantásticas. Permita-me aqui, por favor. Relações interpessoais, pensar antes, comunicação assertiva, trabalho em equipe e empatia. A empatia, coisa que também tanto falta, principalmente no contexto escolar. E não falo só do contexto escolar público, por causa das mazelas do sistema público, do serviço público. Não, em todos os níveis, particular, faculdade, universidade. Quanta falta de empatia no nosso meio. Tente imaginar a seguinte cena, tente imaginar a seguinte situação. Professores que no horário do café chega, coloca a mão no ombro: e aí, colega? Como tá? Tá indo bem? Tá precisando de algum apoio, de alguma ajuda? Independente de quantos anos está lecionando, independente de quantos anos está na cátedra. Porque, veja só, minha querida, meu querido, os problemas da vida, eles não estão relacionados com o meu tempo de cátedra. Os problemas e as angústias da vida não estão relacionados com ele tem apenas 6 meses que formou, ela tem apenas 1 ano que formou. Não! Quantas pessoas aí, 20 anos de cátedra, 25 anos, 15 anos, lecionando, enfrentando os dramas da vida no contexto escolar, mas infelizmente problemas batendo a sua porta, angústias batendo a sua porta. E essas pessoas precisam de apoio. Por exemplo, o que me custaria no momento de janela, chegar para uma professora que está angustiada ali, desesperada, fazendo rascunho, escrevendo uma coisa e outra, e falar: ei, estou vendo que você está com um problema, eu estou de janela, eu estou de folga nesse momento, quer que eu vá para a sua sala, cuidar da sua sala neste momento? Pare e pensa, competências socioemocionais, como a vida andaria, caminharia de forma mais tranquila, mais suave, mais gostosa. Responsabilidade social. E quando falo aqui de responsabilidade social, eu lembro de Jung, a grande mãe. Pensamento crítico, ética, respeito e cidadania. Jung, ele defendia a sociedade como a grande mãe, aquela que quer abraçar todos, em todos os sentidos. Tem solução para enfermidades, para angústias, para casamento problemático, para filhos rebeldes. A grande mãe de Jung. E quando a gente fala de responsabilidade social, querendo ou não, nós precisamos mergulhar um pouquinho nisso. Eu sou um camarada que gosto muito de viajar, tanto dentro do país, dentro do nosso querido Brasil, querido e fantástico Brasil, como também para fora. Eu gosto muito de viajar. E já passei por situações, recentemente, por exemplo, visitei uma cidade nos Estados Unidos onde eu morei, final da década de 80, e fiquei, confesso para vocês, tremendamente assustado. De tão imunda, de tão suja que a cidade se tornou. Naquela época em que eu ali morava, a cidade era completamente limpa, completamente organizada, uma cidade no estado de New Jersey, ali bem próximo de Nova York. E confesso, fiquei assustado. Mas também tenho o prazer de já ter visitado outros locais em que a limpeza simplesmente, assim, chega a ser assustador, de tão limpo que a cidade, a rua, o país se mostrou. Como se tivesse sido preparado ali um cenário para receber visitantes. Não é prática cultural desse povo. Então, responsabilidade social, a grande mãe de Jung, nós precisamos aprender isso. Precisamos aprender isso. Quantas vezes, como diretor escolar, eu tive que chamar a atenção dos nossos colegas professores
Horário de café, mesa de café, lá na sala dos professores. E quando o sinal tocava e esses professores retornavam cada um para sua sala, houve uma vez que eu peguei ali uma ajudante, uma trabalhadora, querendo chorar por causa da situação que ela viu na sala dos professores. Casca de banana jogada em cima da mesa, casca de banana no chão, papel de bala no chão, restos de biscoito espalhado por todo lado, café derramado. E naquele momento eu entrei ali também. O meu pensamento, inclusive falei isso com aquela garota, com aquela menina que estava ali para limpar, e o diálogo foi: meu Deus, mas são professores, como é que vivem desse jeito? Que tipo de ensino essas pessoas podem transmitir? E quando a gente fala ainda de responsabilidade social, um dos pontos que me chamou muita atenção na faculdade de Direito, e aí você vai dar uma gargalhada por causa do que eu vou falar aqui, mas me permita, por favor, porque estamos falando de comportamento, atitudes socioemocionais, e aí você vai ver que há um link entre uma coisa e outra. Faculdade de Direito, entra um aluno, sai, o vaso fica completamente imundo, sem condição nenhuma de ser usado. E aí, não vou usar aqui porque está imundo, vou no outro, o outro está pior ainda. Ah não, então vou no outro, o outro está pior ainda. E na época, lembro que brinquei com o diretor da faculdade. Bom, se os alunos estão aqui, já no quarto, quinto, até o oitavo, 10º período, e não aprenderam da descarga, como serão, como atuarão diante de um juiz para defender o seu cliente? Se não conseguem ser limpos, ordeiros, éticos, aqui, estudando, o que levarão para os tribunais? Como elaborarão uma peça de defesa para os seus clientes? Muito complicado isso, muito complicado isso. Permita-me dizer dessa forma. Ainda em competências socioemocionais, dá uma olhada nisso aqui. Competências socioemocionais. Por que são importantes? Afinal de contas, qual a importância de estarmos tratando disso aqui? Qual a importância de você estar gastando o seu tempo aqui, me ouvindo, me assistindo? Qual a importância disso? Qual o lucro, qual o aprendizado que pode ser extraído desse momento? Competências socioemocionais, permita-me. Por que são importantes? Para o aluno, melhora o desempenho acadêmico, aumenta a resiliência e facilita a adaptação à vida adulta, num crescimento constante. Paulatino, ele não interrompe. Resiliência, aliás, é título de um livro meu, A Arte de Não Se Entregar. E para o professor, por que as competências socioemocionais são importantes? Cria um ambiente de aprendizagem mais positivo e estimulante. Promove a colaboração e facilita a gestão da sala de aula. Floresce a empatia. Permita-me fazer uma breve colocação sobre essa questão da empatia e da resiliência ao mesmo tempo, mas principalmente abarcando aqui a empatia nesse sentido de competências socioemocionais. Eu era novato, tinha acabado de entrar no serviço público como professor e estava caminhando para minha sala. Eu escutei alguns gritos muito violentos, muito histéricos. Era uma voz feminina gritando: você não vai entrar, desse jeito você não vai entrar, eu não aceito, pode sumir, desaparece, vai para sua casa. Eu fiquei tão assustado com aquilo. Na época já atuava como psicanalista e principalmente no atendimento a adolescentes, pré-adolescentes também. E voltei de uma forma um pouco disfarçada para ver o que estava acontecendo. Momento em que eu encontrei a vice-diretora da escola, gritando com uma garotinha de talvez 6, 7 anos, ensino fundamental 1, porque a garotinha estava com um lado da blusa sujo de barro.
barro mesmo, e o cabelinho dela molhado, a blusinha inclusive também um tanto molhada, não em exagero, mas estava molhada. E o meu pensamento foi: meu Deus, tá chovendo. Pelo pezinho dela cheio de barro, ela mora num lugar muito difícil, de acesso muito difícil. Não seria mais interessante, mais ético, mais respeitoso? Não seria mais prudente essa senhora vice-diretora colocar essa garotinha para dentro, acolher com respeito e carinho, lavar os pezinhos dela, ou pelo menos mostrar onde ela poderia lavar os pés? Quem sabe até oferecer uma blusa reserva que tivesse ali na escola para essa garotinha? Mas eu encontrei então a vice-diretora da escola. Certamente por ser vice-diretora, era uma pessoa formada, e também, certamente por ser vice-diretora, era uma pessoa que certamente estava ali já há bons anos. E o meu pensamento: como pode alguém que se diz profissional tratar com tanto desdém, com tanto desrespeito a uma garotinha de 6, 7 anos de idade, que estava ali, enfrentou o barro, enfrentou a chuva, a roupinha dava para ver que era uma roupinha muito pobre, mas estava querendo estudar, estava querendo aprender. E como recepção encontra aquela que deveria acolher com carinho, respeito, amor e empatia, aos gritos, aos berros. Isso é muito complicado, isso é muito complicado. Mas também ainda em cima dessa questão de competências socioemocionais. Por que elas são importantes? Para o aluno, como já dissemos, melhora o desempenho acadêmico, aumenta a resiliência e facilita a adaptação à vida adulta, num crescimento constante. E resiliência é a arte de não se entregar. E por que as competências socioemocionais são importantes para o professor? Porque cria um ambiente de aprendizagem mais positivo e estimulante, promove a colaboração e facilita a gestão da sala de aula e floresce a empatia. Vamos dar um passo a mais, vamos seguir aqui. Desenvolvendo as competências. Nessa questão de desenvolver as competências socioemocionais, nós temos esses 4 pontos que chamo de 4 pilares essenciais. Primeiro pilar, a integração curricular. Incorporar atividades que estimulem o desenvolvimento de habilidades socioemocionais na aula. Aí a gente tem alguns exemplos. O amigo bombom, coisa do tipo, bom de bola, bom de escola, são questões ou atitudes, atividades que integram os alunos, inclusive a própria docência, discentes e docentes no mesmo grupo, trabalhando de forma, por assim dizer, igual, para que alcancem um objetivo comum, o avanço de todos. Segundo pilar, os projetos colaborativos. Incentivar o trabalho em equipe, a resolução de problemas e o pensamento crítico. Análise de um texto, projetos em construção, coisas que assim funcionam de forma fantástica nessa questão da integração. Terceiro pilar, os programas de mentoria. Oferecer apoio individualizado para alunos que precisam de suporte adicional. Por exemplo, capelania escolar, palestras com profissionais. E aí, me permita só pegar aqui o tópico dessa coluna 3. Programas de mentoria, oferecer apoio individualizado para alunos que precisam de suporte adicional. Presta bem atenção. A vida inteira ouvimos uma colocação que parece, nesse tempo, fugir um tanto do que é verdade ou do que precisa ser compreendido. Aprendemos sempre e distribuímos isso, repetimos isso de forma contínua. E o que foi isso? Educação vem de casa, compete à família, aos pais. A escola é responsável pelo ensino. Mas então eu te pergunto, dentro de competências socioemocionais, será verdade isto? Educação vem de casa, vem de berço, tem que ser trazida de casa. Porque a escola é competente e vai ater-se à transmissão de ensino.
A colocação aqui é: até que ponto isso é verdade? Vamos pegar o seguinte, com todo carinho e respeito por todo e qualquer que tiver acesso a esse vídeo, a essa palestra. Preste bem atenção. Uma família onde a mãe não recebeu educação adequada. Uma família onde o pai não recebeu uma educação primorosa, adequada. Quais princípios esse pai e essa mãe terão para transmitir para seus filhos? Porque os filhos deste casal, que não recebeu educação, que não recebeu princípios, eles são os meus alunos, os meus clientes, aqueles que estarão comigo na sala de aula. E aí eu vou ter Não, eu sou professor, a minha preocupação aqui é transmitir conhecimento. Não tem nada a ver com educação, educação traz de casa. Mas se a casa não tiver transmitido educação? E se os pais não tiverem uma formação sólida, firme, qual educação essa criança, esse aluno trará de sua casa? Devemos refletir, repensar essas questões, até para não errarmos, ou, como eu gosto sempre de falar, procurar errar menos. Mas, bom, eu acredito que vocês já perceberam até esse ponto aqui que eu estou um pouco gripado. Mas vamos continuar aqui legal e dando cabo disso. Quarto pilar. Bom, o terceiro pilar, eu gostaria que você refletisse. Como o aluno vai trazer educação de casa se os pais não têm educação para dar? Se os pais também estão carentes de serem educados? Bom, quarto pilar, a formação de professores. Oferecer treinamento para professores sobre como desenvolver e integrar as competências socioemocionais. E aqui eu destaquei, está em vermelho aqui, virar o tapete, sair da caixinha, como eu já disse. Qual o grande problema nós enfrentamos em nossos dias? Professores que aprenderam, e aí é claro, não posso jogar pedra em nenhum professor de professores, até porque estou exatamente nessa situação também, mas professores que aprenderam que deve ser transmitido tão somente, unicamente aquilo que recebe como orientação da Secretaria de Educação, do Ministério da Educação, da Reitoria, da direção e por aí vai. A questão é, precisamos sair da caixinha, queridos. Me permita colocar isso aqui. Eu vou usar aqui o nome da pedagoga Fátima, uma pessoa de muito carinho e muito respeito. Havia uma sala numa determinada escola onde trabalhei, que era conhecida como o inferninho. Uma coisa louca, completamente fora da normalidade. E eu calculando ali, pensando comigo, como vou fazer? Eu tinha acabado de chegar naquela escola. Como vou fazer para mudar a história dessa meninada aqui? Meninada que não quer estudar, é só palavrão, só xingamento e atitudes estranhas e ruins. E questionando no meu coração como vou fazer. O que a pedagogia me ensinou? O que os grandes mestres ensinaram a respeito? Pensei em Augusto Cury, pensei em Vygotsky e outros tantos. E eu confesso, nada subia ao meu coração, ao meu entendimento de que eu pudesse praticar ali. De repente, meu dia de aula naquela sala, naquela turma, entrei para dar aula. Era um dia que não tinha tantos alunos, a sala tinha mais de 30 alunos, mas naquele dia estava em torno de 20, 22 alunos. O que acontece? Quando eu olhei aquela meninada já jogando papel, empurrando carteira, xingando a outra, opa, vamos empurrar as mesas de lado. Colocamos todas as mesas de lado. E a meninada já gostou da ideia, porque não era comum, não era tradicional aquilo. Empurrar as mesas de lado, cadeiras de lado, e dei aquele toque, ó, todo mundo sentado no chão. Coloquei todos num grande círculo, sentados no chão comigo. Eu fui o primeiro a sentar. E avisei para a galera, eu, professor de ensino religioso, avisei, galera, hoje a nossa aula será um pouquinho diferente. Eu quero saber quem são vocês, onde vocês moram, o que fazem vocês, seus pais. Aliás, foi um dia que eu acabei assustando um tanto ao saber da história
de alguns daqueles alunos. Mas o ponto mais fantástico, eu citei agora há pouco o nome da pedagoga Fátima, foi 10, 15 minutos de bate-papo ali com a meninada, e a meninada amando a forma como eu estava lecionando naquele dia. A pedagoga Fátima entrou na minha sala, uma senhora já na casa dos 60 anos, e ela entrou e ela ficou assustadíssima. Meu Deus, professor Denis, o senhor está sentado no chão com os alunos, meu Deus, que jeito de dar aula é esse? A meninada caiu na gargalhada. Não era a reação comum a meninada cair na gargalhada. A reação comum quando via uma pedagoga era xingamento, palavrão, jogar a bolinha de papel. Quando ela percebeu a gargalhada da meninada, ela entendeu o que estava acontecendo. Empatia, introspecção. E aí o que ela fez? Peraí, eu quero sentar também. E ela sentou-se ali no meio da meninada. E quando ela questionou, o que vocês estão fazendo? Eu expliquei. Aliás, a meninada, na verdade, se atreveu antes de mim e deu explicação. Olha, nós estamos contando sobre a nossa vida. E ela mais do que depressa, então eu quero contar a minha também. Eu quero contar sobre a minha vida, a minha infância e como cheguei a ser pedagoga. E foi uma aula simplesmente fantástica. Quarto pilar, formação de professores. Virar o tapete, o que é essa de virar o tapete? Eu apresentei essa proposta há alguns anos atrás para um grupo. Peguei um tapete, a parte de cima do tapete tinha o desenho de uma princesa. E coloquei nessa reunião de pedagogos, por favor. Chamei 2 pedagogas presentes que estavam ali para aquele curso e pedi, por favor, virem o tapete. Sem encostar a mão, sem sair, e elas tinham que estar pisadas em cima do tapete, sem encostar a mão e sem fazer gestos bruscos e sem pedir ajuda. Devia ter ali talvez 100, 150 pedagogas e pedagogos. E foi aquele alvoroço, mas como? É impossível. Primeiro que elas estão, as 2 chamadas, estão com os pés em cima do tapete. Não pode usar a mão. Como é que vai virar o tapete? Como é que vai pegar o rosto da princesa ali no tapete que está para cima e colocar para baixo, inverter? Até que uma pedagoga levantou-se, opa, eu tenho uma ideia. Que tal se elas colocarem, com todo carinho e respeito, o bumbum no chão, sentarem-se, mantendo os pés em cima do tapete, porque não poderia desligar os pés do tapete, e usando os pés, uma ajudando a outra, fazer a inversão. E fizeram. Aquilo foi bacana, sabe, porque apesar de uma questão bem simples, elas perceberam, e eu fiz essa colocação ao final, existem outras formas e fórmulas para resolver problemas que não lidamos, não conhecemos no dia a dia, não usamos no dia a dia, mas eles existem. É uma questão de praticar, de buscar sair da caixinha. E aí me permita seguir aqui. Desafios e soluções. Burocracia e adocracia, 2 coisas distintas. Então veja pela imagem que de um lado nós temos desafios, a montanha alta que precisa ser escalada, vencida. Mas do outro lado nós temos soluções, uma caixa de ferramentas. E nós somos uma caixa de ferramentas. A burocracia e a adocracia de Alvin Toffler, o criador dessa ideia, a falta de tempo e recursos para implementar programas específicos. A solução está na caixinha. 2, resistência à mudança. Pelo amor de Deus, quando o professor ouviu falar que agora a chamada seria usando um tablet, seria computador, seria no próprio celular. Meu Deus, eu não sei usar isso. Sabe, é uma questão de aprendizado, é uma questão de querer, de buscar. Terceiro, falta de apoio, pais, comunidade. A comunidade escolar precisa estar engajada para que a iniciativa tenha sucesso. Quantas escolas tentaram programas simplesmente fantásticos, mas esqueceram de avisar para a comunidade, esqueceram de falar. Me permita colocar isso aqui, quando a gente fala dessas competências todas. Fui diretor de uma escola que o problema de indisciplina era terrível. Nenhum diretor estava dando conta, mudança de diretores constante, pedagogos constante, porque ninguém suportava mais. E um dia, logo que eu assumi, me contaram o que estava acontecendo, o secretário já havia me passado a situação da escola. Eu falei, simples, vamos colocar em prática o vassourão. Aquele, o quê? Como é que é vassourão? Vassourão. E comprei 5 vassouras dessas bem grandes, usadas pelos garis.
A escola era muito suja, muito papel jogado por todo lado. E avisei para as pedagogas e a vice-diretora, vamos convocar os pais e vamos pedir a eles autorização para que seus filhos limpem a quadra da escola, os corredores da escola, quando precisarem ser disciplinados. A vice-diretora e as pedagogas, isso é louco, isso é doido. Qual pai que vai autorizar filho com vassourão na mão no pátio da escola, varrendo o corredor? Vamos tentar. Detalhe para você que me assiste e me ouve neste momento. Todos os pais, sem nenhuma exceção, todos os pais, quase 400 pais, 400 alunos naquela escola, todos assinaram, autorizando que se o filho praticasse alguma disciplina, a direção da escola estava autorizada a colocar um vassourão na mão dele e colocá-lo na quadra ou no corredor da escola para varrer. Acabou o problema de indisciplina na escola. Atitudes, sair da caixinha, usar as ferramentas que nós temos. As ferramentas estão aqui. O desafio é esse, aqui estão as ferramentas. É uma questão de usar. E nós somos essa caixa de ferramentas. Me permita seguir. Superando os desafios. O trabalho em equipe, incluir a comunidade, como acabei de colocar, no processo de desenvolvimento das competências socioemocionais, criatividade, criar atividades e recursos inovadores e relevantes para os alunos, sair da caixinha, apoio e treinamento, oferecer treinamento e recursos para professores que precisam de suporte, e muitos precisam. Comunicação aberta, estabelecer uma comunicação clara e transparente com todos os envolvidos, alunos, professores, servidores da escola, comunidade, pais, amigos, entidades, associação de bairros, envolver todos para que o trabalho possa ser melhor aprendido, melhor colocado, melhor realizado. Implementando na prática. Então nós temos aqui uma espécie de pirâmide de Kelsen, não a de Kelsen aqui neste momento, mas no topo da pirâmide, a definição do objetivo, identificar as necessidades dos alunos e definir metas claras e alcançáveis. Segundo, o planejamento estratégico, criar um plano de ação com atividades e recursos específicos, e aí entra nesse ponto aqui o famoso PPP, o programa político-pedagógico, o projeto político-pedagógico que a escola deve executar a cada ano. Implementação e monitoramento, colocar o plano em prática e acompanhar o progresso dos alunos, porque se não acompanhar o progresso, fica complicado, fica muito difícil. E no pé da pirâmide, avaliação e ajustes, avaliar os resultados, realizar ajustes no plano conforme necessário, porque todo plano, por melhor que seja, por mais perfeito que seja, há sempre a necessidade de um ajuste. Finalizando o nosso tempo e a nossa palestra. Conclusão e reflexões, queridos. O ato de desenvolver competências socioemocionais é fundamental para preparar nossos alunos para o futuro. E não somente eles, mas a nós mesmos. Aprender, se adaptar e lidar com as emoções é algo essencial para o sucesso na vida. Então, com esta base e este conhecimento, podemos construir juntos um futuro mais positivo e humanizado para nossos clientes. Quais clientes? Os nossos alunos. De tal forma que eles não sejam somente alunos, na simplicidade da palavra, mas estudantes de fato e de verdade para um grandioso futuro. Denis Webert Barbosa é meu nome, professor Denis, doutor Denis, como você desejar, ou simplesmente Denis. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.